Olá pessoal, aqui é Alberto Delísola e hoje vamos falar sobre o último episódio da sexta temporada de Rick and Morty. A série, como já sabemos bem, é recheada de referências e críticas à cultura pop, tendo citado várias vezes algumas franquias, como o universo compartilhado da Marvel e Guerra nas Estrelas. E atenção, nesse canal tá proibido falar Star Wars. Isso é da geração nova, sempre foi Guerra nas Estrelas, beleza? E nesse último episódio, a crítica à Guerra nas Estrelas não está apenas presente, mas ela é central para a trama. Hoje, portanto, vamos falar sobre o próprio cinema e discutir se nós, afinal de contas, estragamos tudo. E se você curte conteúdos como esse, que tem análise filosófica e psicológica de séries, filmes e muito mais, já se inscreve no canal e já dá aquele like. Tá mendigando like, tô mesmo. Porque manter canal de conteúdo como esse é difícil demais. A gente não fala de hype, não fala de trend. Então não custa nada, dá o like para mostrar que esse vídeo é relevante. Vamos começar a nossa análise de uma forma diferente, falando de como que o cinema se transformou nos últimos tempos. Só para dar alguns exemplos, vamos citar alguns dos filmes do ano de 1999. Aliás, um dos anos mais incríveis para o cinema. De Olhos Bem Fechados, que é inspirado em um romance de 1926. Regras da Vida, filme baseado no livro homônimo. Beleza Americana, com roteiro original de Alan Ball. A Espera de um Milagre, baseado em livro homônimo de Stephen King. Garota Interrompida, baseado em um livro de memórias de Susanna Kaysen. O Homem Bicentenário, baseado levemente, num conto de Isaac Asimov. Quero Ser John Malkovich, com roteiro original. E, finalmente, Matrix, também com roteiro original. Quando pulamos 20 anos, temos os seguintes filmes como destaque em 2019. X-Men Fênix Negra, continuação da franquia X-Men. A Família Addams, uma animação que reconta a história da família. Homem-Aranha Longe de Casa, uma continuação obviamente inspirada nos quadrinhos. MIB Internacional, uma continuação da saga MIBs Homens de Preto. Hellboy, um remake. Jumanji 2, que é uma continuação de um remake. Cats, que esse eu nem vou comentar, que é uma porcaria, baseado numa peça de muito sucesso da Broadway. E Godzilla 2, outra continuação de um remake. Notamos, portanto, que enquanto o cinema em 1999 trazia vários roteiros originais ou baseados em romances, os filmes de 2019 são basicamente todos sequências ou remakes. No começo dos anos 2000, começamos a ter a virada para essa ideia de sagas e continuações. Sim, já tínhamos franquias antes disso, a exemplo de Exterminador do Futuro, Os Caça-Fantasmas, Alien e a melhor trilogia de todos os tempos, De Volta ao Futuro. Tá, beleza, o 3 não é tão bom assim não, mas o 1 e o 2 são fantásticos, mas fica bastante claro que esses filmes disputavam espaço com obras originais. Alguns dos filmes que ajudaram a mudar esse cenário são Harry Potter, com seu primeiro filme em 2001, Homem-Aranha em 2002 e até mesmo já citado Guerra nas Estrelas, com o episódio 1 e Matrix. Desde a virada do milênio, essa fórmula ganhou mais e mais força, se tornando praticamente uma espécie dominante que não deixa outras espécies se propagarem. Afinal de contas, por que um estúdio se daria ao trabalho de testar novas fórmulas quando os filmes mais rendosos são justamente os de sequência infinita? Para que inventar moda se podemos fazer Avatar 2, 3, 4, Velozes e Furiosos 9, 10, 11? Atualmente, dos 10 filmes que mais renderam dinheiro na história do cinema, apenas um não faz parte de uma saga ou não é um remake, que é o Titanic. Isso se não derem um jeito ou de fazer um remake ou de ressuscitar o Jack para fazer uma continuação, vai saber. Confiar em uma fórmula, no entanto, significa também abrir mão da criatividade. E não me entendam mal, eu adoro vários dos filmes sequenciais. O problema parece ser, na verdade, a falta de equilíbrio entre a exploração de insumos e a criação de novos conceitos. Quando o episódio 7 de Guerra nas Estrelas foi lançado em 2015, milhões de pessoas foram ver sem saber se o filme seria bom ou ruim.
No entanto, com o número crescente de filmes da franquia, os fãs se tornaram cada vez mais céticos. Não parece estar tão dispostos a gastar dinheiro com cada coisa que é lançada da franquia. Andor, série disponível no Disney Plus, parece não ter rendido boa audiência. Cats, também já citado, foi o fracasso do século. Morbius também não foi muito bem recebido e assim por diante. A tática de copiar e colar algo nostálgico já não está rendendo os mesmos frutos. O 10º e último episódio da 6ª temporada de Rick and Morty é basicamente uma leitura dessa situação. As críticas absolutamente diretas aos novos filmes de Guerra nas Estrelas comprovam isso, sem contar a brincadeira com a versão estendida de Milagre na Rua 34, um filme de 1947. A escolha desse filme específico nesse episódio traz um nível bastante sutil à crítica. A história por trás de seu desenvolvimento começa com Valentine Davis, que indo às compras do Natal, se depara com lojas abarrotadas e com a mudança de significado do que era o Natal. Assim, ele descreve uma história que decidiu compartilhar com seu amigo George Seaton, que então dirigiria o hoje clássico. A principal lição de Milagre da Rua 34 é como não podemos deixar que o chamado comercialismo se sobreponha a outros valores. Tanto cinema quanto Natal funcionam, podemos dizer, através de mágica. E a grande crítica do episódio é justamente como que essa mágica pode ser estragada quando tais coisas são encaradas como uma máquina caça-níquel, como diria o próprio presidente. A própria versão especial que Rick roubou da Jerry mostra como que as versões estendidas podem ultrapassar os limites, tornando as produções em coisas maçantes. Quando o presidente Curtis fala com Morty, no primeiro momento, ele chega a caçoar de sua atitude juvenil e nerd. No entanto, vemos que o seu sentimento não passava de certo rancor com a direção que as coisas tomaram. A nostalgia, aquele ingrediente que era especial nos filmes, se tornou algo amargo, simplesmente porque passou dos limites. No entanto, podemos pensar se até mesmo Rick and Morty não se tornou vítima daquilo que denuncia. Afinal de contas, os episódios também trazem inúmeras referências de coisas do passado, assim como referências de outras temporadas. Por outro lado, a série ainda se mostra capaz de trazer algumas surpresas, como a revelação de que Rick estava, nos últimos tempos, procurando Rick Prime, e que sua personalidade mais amigável era, de fato, a de um robô. De maneira geral, o episódio consegue viajar por vários pontos da própria temporada. Começando com a família reunida, o que inclui a Beth do espaço. E o clima é amistoso, muito por, na verdade, Rick ser um robô. A situação é muito diferente de outros especiais de Natal, como aquele que os pais de Jerry assumem ter um relacionamento aberto para terror de Jerry. A saga Em Busca do Sabre de Luz, indo em direção ao centro da Terra, traz mais uma vez uma aventura como em Guerra nas Estrelas, indo parar em uma espécie de visita à saga original, onde Luke enfrenta Darth Sidious, mas com ideias para lá de exóticas, como o robô com sabre de luz nos olhos. A extravagância das ideias do presidente Curtis também reflete a falta de limites do abuso das tecnologias em blockbusters, como se houvesse uma crença que a possibilidade tecnológica de se criar o que for necessário conseguisse suprir as narrativas para bons filmes. Afinal de contas, é claro que avançamos em efeitos especiais, em tecnologia e tudo mais. E é assim divertido ir ao cinema ver aquelas cenas monstruosas, com naves, robôs, heróis. E veja que é claro que ainda existe espaço para um cinema de nicho. Aliás, como sempre houve. Afinal, o que chamamos de blockbusters são filmes que buscam alcançar popularidade e aceitação por grande parte do público. Por isso é natural que eles não sejam excessivamente rebuscados. No entanto, o que Rick and Morty nos aponta é que mesmo os blockbusters, como Guerra nas Estrelas, costumavam ter mais cores, mais profundidade. As histórias eram contadas com o objetivo de trazer dinheiro? Claro que sim, mas hoje parece não haver mais espaço para que novos fenômenos surjam. Mesmo quando falamos sobre séries e incluímos o mundo dos streamings nessa seara, alguns elementos continuam. Uma das séries de ficção de maior sucesso dos últimos tempos,
apesar de original, se alimenta da nostalgia dos anos 80, que é Stranger Things. Atualmente, Wandinha, outro grande sucesso da Netflix, também segue algo bem semelhante. O que podemos nos perguntar agora é: o que nos reserva o futuro quando o estoque de nostalgia chega a seu fim? Mas agora eu queria saber a sua opinião. Deixa seu comentário dizendo se você acha que essa quantidade de remakes e sequências já cansaram. Você acha que devemos entrar numa nova era do cinema? Você acha, como é sugerido em Rick and Morty, que Guerra nas Estrelas e outras sagas foram completamente estragadas? Deixa sua opinião aqui. Lembre-se, se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade sobre esse tema, tem que virar apoiador, né? Clique no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E ao se tornar apoiador, você vai ter acesso ao nosso grupo secreto e exclusivo do Telegram. Então é só clicar lá e a gente se vê lá no grupo secreto de apoiadores. Até a próxima.